Deus nos trouxe aqui, agora, nesse vídeo que você está assistindo, para restaurar a sua visão, para restaurar a missão. Por que perdemos a visão? Por que perdemos a missão? Por que não enxergamos a missão? Abra os seus olhos, não deixe Satanás tirar a sua visão. Olá, irmãos, tudo na paz? Tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu quero, irmãos, aqui nessa noite trazer um conhecimento rico demais para a nossa vida. Se aqueles que não têm esse conhecimento, por que não têm? Muitos estão perdendo família, muitos estão perdendo amigos, muitos estão perdendo pessoas riquíssimas na sua vida que não poderia perder. E eu quero aqui nessa noite passar essa chave que está na palavra de Deus, eu queria passar para você. Juízes, capítulo 7. Nós vamos ler assim no versículo 3. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então, 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: ainda há gente demais. Desça com eles à beira d'água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Assim Gideão levou os homens à beira da água, e o Senhor lhe disse: separe os que beberem a água lambendo-a, como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam a água levando-a com as mãos à boca foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber, como o cachorro. O Senhor disse a Gideão: com esses 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas tuas mãos. Olha, irmãos, aqui tem uma chave espetacular para que nós venhamos vencer. Olha, a primeira coisa que eu queria dizer para você é que Deus, o Senhor, Ele nos ensina com as histórias da palavra de Deus. Por isso, o Velho Testamento, ele é muito rico em histórias. Ele é muito rico em contar as histórias. E nas histórias nós aprendemos chaves fantásticas para vencer. E eu queria falar disso aqui nessa noite. Então, presta atenção. O que esses homens tinham, esses 300 homens tinham para vencer os midianitas? Por que eles venceram os midianitas? É lógico que você pode dizer, porque Deus estava com eles. Mas o que eles tinham para Deus estar com eles? E é isso que eu quero mostrar para você, não só nesse texto, mas em outros também, que para nós vencermos batalhas, existe algo que nós temos que ter. E isso nos faz vencer as batalhas. Então, algo que nós precisamos prestar atenção é que aqueles homens, eles estavam com o mesmo coração. Eles estavam juntos. Eles estavam fazendo a mesma coisa. Deus, quando falou com Gideão, falou: olha, aqueles que estiverem com medo, aqueles que estiverem duvidosos, dispensa eles. Fala que não precisa ir para essa batalha. Não precisam deles irem. E nessa primeira levada, irmãos, foram 22.000 homens dispensados de cara. Eles tinham uma multidão, eles estavam ali até caminhando juntos, eles estavam juntos ali, mas havia algo que eles precisavam ter e eles não tinham. A melhor coisa do que a gente estar juntos é nós termos concordância. E eu quero falar disso aqui com você. O poder que tem a concordância. O poder que tem quando nós concordamos. Não basta estar juntos. E eu quero levar isso para você meditar lá na sua família, lá na sua empresa, onde você estiver. Vai ser necessário que, se você está trabalhando com pessoas, é necessário que haja concordância. Tem um outro texto que eu quero ler aqui também, na palavra de Deus, que é a Torre de Babel. Ali na Torre de Babel nós vamos ver como é fantástico isso, esse poder da concordância. Gênesis capítulo 11. Gênesis 11. Diz assim, versículo 1.
Naquele tempo, toda a humanidade falava uma língua só. Olha, estavam juntos, beleza. Sim ou não? Falavam uma só língua. Havia uma concordância. Eles compreendiam o que o outro falava. Versículo 2: deslocando-se e espalhando-se em direção ao oriente, os homens descobriram uma planície na terra de Siná e depressa a povoaram. E começaram a falar em construir uma grande cidade, para que fizeram tijolos de terra bem cozida para servir de pedra de construção, e usaram alcatrão em vez de argamassa. Depois eles disseram: vamos construir uma cidade com uma torre altíssima que chegue até os céus. Dessa forma, o nosso nome será honrado por todos e jamais seremos dispersos pela face da terra. Irmãos, esses homens ali, eles falavam uma só língua, eles tinham concordância, eles estavam unidos. Aqui nesse texto mostra que eles queriam construir uma torre que chegasse até os céus. Isso mostra que eles tinham união, eles concordavam. E toda essa concordância chamou a atenção de Deus. Quando Deus viu que eles estavam concordando, isso prendeu a atenção de Deus. E no versículo 5 fala assim: o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que estavam a levantar. Olha, no versículo 6 fala assim: vejamos isto, é o que eles já são capazes de fazer. Sendo um só povo, com uma só língua, não haverá limites para tudo o que ousarem fazer. Vamos descer e fazer com que a língua deles comece a diferenciar-se, de forma que uns não entendam os outros. Compreende que havia uma só língua? Compreende que havia uma concordância? Compreende que havia uma união de uma forma fantástica no meio desse povo? Eles falavam uma só língua. Será que nós, irmãos, onde nós congregamos na nossa igreja, estamos falando uma só língua? Será que a nossa família tem essa unidade, essa união de falar uma só língua? Estamos unidos de verdade? Ou estamos só juntos? Será que nós estamos só juntos, mas não há união? Não há convicção dessa união entre nós? O versículo 8 fala assim: e foi dessa forma que o Senhor espalhou sobre toda a face da terra, tendo cessado a construção daquela cidade. Versículo 9: por isso ficou a chamar-se Babel, porque foi ali que o Senhor confundiu a língua dos homens e espalhou-os por toda a terra. Então, esses homens tinham uma só língua, não é? Falavam ali em unidade uns com os outros, e por isso decidiram construir uma torre que chegasse até os céus. E Deus, vendo isso, foi lá, confundiu a língua deles. Para quê? Para que eles não construíssem essa torre. A intenção de Deus, a estratégia de Deus era que a humanidade se espalhasse por toda a terra e não se ajuntasse ali naquele lugar. E a estratégia de Deus foi confundir a língua do povo. Mas eu quero mostrar para você que Deus, ele selecionou um povo que estivesse ali com o mesmo coração, e ele selecionou aquele povo que estava fazendo, estava descumprindo as regras de Deus, que era para se espalhar por toda a terra. Deus selecionou aquele povo para confundir a língua deles, para que eles se espalhassem, e foi o que aconteceu. Já no caso de Gideão, irmãos, a história que nós lemos no início, Deus também selecionou aquele povo, era uma multidão, era um povo que estava ali juntos, porém a gente percebe que eles não estavam coesos, eles não tinham concordância entre eles, porque a gente vê que Deus tinha uma missão para eles. Qual que era a missão? Vencer os midianitas. Essa era a missão que Deus tinha para aquele povo. Vencer os midianitas. Vencer aqueles homens que queria escravizar o povo de Deus. E no verso 12 de Juízes, capítulo 7, o versículo 12 fala assim: e os midianitas e amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão. Olha que era muita gente, os midianitas. Era muita gente.
Peraí. Era um povo que tinha muita gente. A missão não era nada fácil, vencer os midianitas. Repare que eles eram como gafanhotos em multidão. Era muita gente, irmãos, para que fosse vencido. E a Bíblia diz assim que eles eram inumeráveis, os seus camelos, como a areia que há na praia do mar, em multidão. Olha, Deus tinha uma missão para esse povo aqui, o povo de Israel, vencer os midianitas. Agora, o que eu queria perguntar para você, o que eu queria perguntar aqui é qual que é a nossa missão? Qual a missão que Deus deu para nós, para esse povo que estava com Gideão, era vencer os midianitas. Pronto. Mas e a nossa missão, irmãos? Qual que é a nossa missão? Nós somos chamados para quê? Para onde Deus nos enviou? O que é para nós fazermos? O que nós temos que fazer? Qual que é a nossa missão? Olha, se a missão de Gideão e o seu povo ali era vencer os midianitas, a nossa missão é a missão de pregar o evangelho. Lembra que Jesus, em Mateus capítulo 28, no versículo 16, a Bíblia diz assim, olha, os 11 discípulos foram para a Galiléia e chegaram ao monte que Jesus tinha indicado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns tiveram dúvidas. Olha aí para você ver. Unidade estava faltando no meio desses discípulos. Alguns tiveram dúvida. Não era um só coração. Não era um povo coeso ainda. Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder nos céus e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando-os, esses seguidores, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem disso, eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Olha, irmãos, depois de tudo que tinha acontecido, Jesus tinha ressuscitado pessoas, Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado. Olha o que acontece depois de tudo isso. Algumas pessoas ali, alguns discípulos, ainda tiveram dúvida. Será que ainda no dia de hoje tem gente que tem dúvida? O que você acha? Você acha que no meio da igreja tem gente que tem dúvida? Você acha que no meio da sua família tem gente que tem dúvida que Deus pode fazer um milagre? Que Deus pode abrir portas que antes era impossível? Você acha que no meio da sua família tem gente que duvida? No meio de seus amigos? Naquele tempo, a Bíblia diz que muitos tiveram dúvidas. Aliás, alguns tiveram dúvidas. Olha, irmãos, Deus selecionou um povo que estivesse com o mesmo coração. Deus selecionou um povo que tivesse coragem de pregar a palavra de Deus. Ele selecionou um povo que tivesse coragem de levar o evangelho até os confins da terra. Para que Deus nos selecionou? Para que o Senhor selecionou você? Para que Deus selecionou esse povo? Para a salvação do perdido. É para isso que nós fomos selecionados. Para isso que existe a igreja. Para isso que Deus nos salvou. Deus nos deu uma missão: salvar o perdido. Agora, como que está a sua visão em relação a isso? Como que está a sua visão? Por quê, irmãos? Porque nós precisamos pensar na visão, porque a visão é um sonho a ser conquistados. E quando nós temos uma visão, nós percorremos por aquela direção, por aquele caminho. Como que está a sua visão? Primeiro nós precisamos entender isso, que a visão é um sonho a ser perseguido. Gideão, ele estava com medo. Se você for ler aí sobre Gideão, você percebe que ele tinha dúvida. Mas ele tinha uma missão. Ele tinha um povo, mas faltava visão. Quantas pessoas, irmãos, está com medo? Quantas pessoas estão com dúvida? Mas sabemos que temos uma missão. Quantas pessoas têm um povo? Talvez você tenha o seu grupo.
Talvez você tenha as pessoas que você anda com ela, talvez você tenha, sabe, a sua célula, o seu grupo pequeno que você lidera. Talvez você tenha tudo isso, mas talvez está te faltando a mesma coisa que faltava para Gideão. O que faltava para Gideão? A visão. Quando não temos visão, nós temos medo. E quando nós temos medo, nós paralisamos. Será que muitas vezes nós não estamos paralisados porque nos falta visão? Nós não sabemos para onde ir, nós estamos com nossos olhos meio que tapados, não enxergamos para onde devemos ir. Será que está faltando visão? Quando não temos visão, irmãos, nós temos medo. Olha para você ver, Juízes, capítulo 7, verso 9, diz assim: naquela mesma noite disse o Senhor a Gideão: levanta-te e desce contra o arraial, porque eu o entreguei na tua mão. Mas se tens medo de descer, vai com o teu moço ao arraial. Ouvirás o que dizem, e serão fortalecidas as suas mãos para desceres contra o arraial. Então desceu ele com seu moço, Purá, até o posto avançado das sentinelas do arraial. Os midianitas e os amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale, como gafanhotos em multidão, e os seus camelos eram inumeráveis, como a areia na praia do mar. No momento em que Gideão chegou, um homem estava contando ao seu companheiro um sonho, e dizia: eu tive um sonho. Eis que um pão de cevada vinha rolando sobre o arraial dos midianitas, e chegando a uma tenda, bateu nela e de sorte a fez cair, e a virou de cima para baixo, e ela ficou estendida por terra. Ao que respondeu seu companheiro, dizendo: isso não é outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Na sua mão Deus entregou Midian e todo este arraial. Quando Gideão ouviu a narração do sonho e a sua interpretação, adorou a Deus. E voltando ao arraial de Israel, disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou nas vossas mãos o arraial de Midian. Então dividiu os 300 homens em 3 companhias, pôs nas mãos de cada um deles trombetas e cântaros vazios, contendo tochas acesas. E disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. E eis que, chegando eu à extremidade do arraial, como eu fizer, assim farei vós. Irmãos, será que nós temos sido fiéis àquilo que Jesus ordenou? O que você acha? Nós estamos sendo fiéis àquilo que Jesus mandou? Gideão precisava que aqueles homens fossem fiéis ao que ele estava falando agora. A missão, aquilo que ele ia fazer, era para eles fazerem também. Deus nos deu uma visão, a visão de Jesus. A mesma visão de Jesus. E lembra que visão é um sonho a ser conquistado. Deus nos deu a visão, irmãos. A visão é um sonho. Um sonho de quem? Nosso? Não. Um sonho de Jesus. Mas Deus nos deu essa visão. Qual visão? A visão de fazer discípulos. A visão de fazer discípulos. E como nós faremos esses discípulos? Como nós faremos um discípulo? Nós precisamos ser um discipulador. Discipular, cuidar, estar ao lado da pessoa quando ela precisar, ensinar, guerrear junto com essa pessoa. Às vezes a gente quer fazer do nosso jeito e pronto, do jeito que a gente acha que tem que ser, do jeito que a gente acha que é legal. Mas, irmãos, nós podemos fazer um monte de coisa, mas nós não podemos esquecer, não podemos pensar que substitui a missão de fazer discípulos. Nada substitui a missão de fazer discípulos. O nosso trabalho, a visão que Jesus nos deu, é ir por toda a terra, pregar o evangelho, fazer discípulos de todas as nações. Essa é a nossa missão. Talvez você está achando que a sua missão é um monte de outra coisa. Eu não sei, talvez, o que você pode estar colocando, no lugar daquilo que Jesus mandou fazer. Se você não estiver fazendo discípulos, se não arde no seu coração o desejo de fazer discípulo, é porque você perdeu a visão. Ou talvez você não compreendeu a visão. O sonho, ele precisa arder no nosso coração. E o sonho é fazer discípulos
e cuidar muito bem deles. Foi o que Jesus mandou nós fazermos. Em Atos 26:12, a Bíblia diz assim, olha, numa dessas viagens, eu estava indo para Damasco, com autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes. Por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Então perguntei: quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: sou Jesus a quem você está perseguindo. Agora levante-se, fique em pé. Eu apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu ao meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu o envio, para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Essa passagem do apóstolo Paulo, irmãos, é linda, é maravilhosa. Ela nos incentiva, ela nos dá, ela nos mostra como o apóstolo Paulo ele foi fiel à visão ao qual Deus lhe deu. E nós, irmãos, estamos sendo fiel à visão que Jesus nos deu, a visão que ele nos deu. Aqui o Senhor fala com ele: olha, eu estou te enviando para abrir os olhos e converter das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam perdão dos pecados. Olha, será que nós, irmãos, estamos sendo fiel a essa visão? Eu quero ser fiel. Eu quero ser fiel à visão celestial. Eu não quero arredar 1 milímetro, um pedacinho da visão celestial que Jesus me deu, que é de fazer discípulo. Eu não quero me distrair com outras coisas. Eu não quero me distrair fazendo outras coisas, a não ser fazer discípulos. Nós precisamos sonhar, nós precisamos acreditar, nós precisamos ter fé na visão que Jesus nos mostrou, que é ir por toda essa terra e fazer discípulos. Para concluir aqui essa mensagem, para a gente encerrar, já está muito tempo, eu quero perguntar uma coisa para você. Talvez você não está ligando mais com esse negócio de fazer discípulo. Talvez tem muito tempo que você nem pensa nisso, não prega o evangelho, não está preocupado com isso. Eu quero te perguntar: o que te fez perder a visão? Por que você perdeu a visão? O que te fez esquecer da missão que Jesus te deu? A missão de fazer discípulo. O que te fez distrair com outras coisas? Você é crente, você é cristão, você é filho de Deus. Jesus morreu na cruz pela sua vida, você entregou sua vida para Jesus. O que te fez perder a visão? Por que você não está fazendo a coisa mais importante que Jesus ordenou? Talvez você venha me falar: olha, eu estou pregando, eu estou tocando na igreja, olha, eu estou pregando lá na igreja, olha, eu estou, sei lá, eu participo de um ministério, seja ele qualquer ministério que for. Irmão, se nós não estivermos fazendo discípulo, nós estamos distraídos. Nós perdemos a visão. Nós esquecemos da missão. Deus nos trouxe aqui, agora, nesse vídeo que você está assistindo, para restaurar a sua visão, para restaurar a missão. Por que perdemos a visão? Por que perdemos a missão? Por que não enxergamos a missão? Abra os seus olhos, não deixe Satanás tirar a sua visão. Deus abençoe você. Um abraço. Fique na paz. Compartilhe esse vídeo com seu líder de célula. Compartilhe esse vídeo com alguém. Deus abençoe a sua vida. Um abraço e tchau.